da tela vai aparecer gravando, tá? Vou gravar essa atividade para que depois eu possa disponibilizar de alguma maneira, ainda não sei como, mas eu vou dar um jeito. Minha filha aqui no fundo, Elis, vai lá brincar. Vai lá brincar, deixa o papai trabalhar. Para que eu possa disponibilizar de algum jeito, eu ainda estou estudando alguns tutoriais no YouTube, no Drive, para poder disponibilizar para os que não estiverem presentes. Então, vamos pensar que isso daqui é como se fosse uma aula mesmo, tá? A gente não está aqui para perder tempo, a gente não está aqui para jogar conversa fora. Eu tenho certeza que todos vocês têm aí um monte de coisas para fazer, não só de matéria de escola, mas vocês têm a vida de vocês, alguns estão trabalhando, outros estão chegando agora do trabalho, outros vão trabalhar daqui a pouco, tem a casa de vocês, família, etc. Então, vamos deixar bem claro que aqui é o momento para a gente ter a nossa aula. Não é o jeito ideal, porque se fosse da minha preferência, eu preferia estar, lógico, dentro da escola, estar ali junto com todos vocês, vendo vocês, conversando com vocês e tal, mas não é possível isso por uma questão de segurança sanitária, uma questão de saúde pública. Independente de questões governamentais, de quem manda ou quem desmanda, a pandemia existe, ela é real, não acreditem nos que negam ela, se é que vocês têm contato com esse tipo de pessoas, porque ela é real, ela está aí provocando danos no Brasil e no mundo inteiro. Então, para que a gente não se infecte com esse vírus, para que a gente não adquira essa doença, e não venha, quem sabe, até a falecer por conta dessa merda. Então, a gente está mantendo esse distanciamento, a escola está fechada, os professores estão tendo que trabalhar à distância, vocês também à distância. Tá? Então, eu vou começar falando rapidamente do primeiro bimestre, das atividades que nós fizemos no primeiro bimestre, tá? Eu estou abrindo aqui meu Drive. A primeira atividade que eu passei para vocês, no Google Drive foi aquela sobre a pesquisa sobre os métodos sociológicos, na qual, nessa pesquisa, eu pedia para que vocês fizessem uma pesquisa, dentro dos limites possíveis, é claro, sobre os 3 métodos clássicos da sociologia, que são o método funcionalista, ou o funcionalismo, o método compreensivo e o materialismo histórico dialético. Funcionalismo, ele é correspondente ao autor Émile Durkheim, um francês. O compreensivo, ele é correspondente ao autor Max Weber, alemão. E o materialismo histórico dialético, ele é correspondente ao autor Karl Marx, também alemão. Por ordem cronológica, veio primeiro o Sr. Karl Marx, depois Émile Durkheim, e quase que em seguida o Weber, um intervalo de tempo, se não me engano, de 2 ou 3 anos entre um ou outro, uma questão de idade e uma questão de localização cronológica, tá? 2 alemães, um francês. Ou seja, essencialmente, a sociologia que nós temos, a base sociológica que nós temos, é europeia. Então, ela é uma ciência que nasce na Europa, com todos os problemas que a Europa possuía, com todas as questões internas geopolíticas que a Europa passava, e ela nasce nesse meio. Pedi para que vocês fizessem essa pesquisa, relacionando ali alguns tópicos, e, de modo geral, muitos fizeram essa pesquisa, seja individual ou seja em dupla. Pedi também para que vocês formatassem a pesquisa de vocês dentro de alguns parâmetros que eu combinei. Por quê? Porque se você tem um pouco mais de 2 neurônios, você vai conseguir fazer uma pesquisa em sites que tem disponíveis na internet. Assim como todos vocês conseguiram. Eu acredito que a grande maioria conseguiu, sem problemas nenhum. Só que a questão é que você conseguir fazer
uma formatação adequada desse trabalho também entra como um critério de correção. Por isso que eu pedi, dentro de alguns limites ali e algumas normas técnicas, para que vocês já vão aprendendo e se acostumando com essa formatação de trabalhos. Isso daí já é um treino até mesmo acadêmico para vocês, para quem sabe quando chegarem aí num curso superior, no ensino técnico que seja, vocês já estejam habituados com essa formatação adequada de trabalhos. Ciência, conhecimento científico, ele também possui um elemento estético. Uma pesquisa bem formatada é uma pesquisa organizada, de fácil acesso e fácil leitura. Fora esse trabalho, eu pedi também para vocês a nível de avaliação, para que vocês me fizessem um texto, aí já individual, na qual nesse texto vocês deveriam refletir sobre a própria vida de vocês e explicar e exemplificar o conceito de ser social. Esse texto que muitos fizeram, não todos, evidentemente, mas muitos me fizeram, ele... Elis, vai pra lá. Minha barriguinha tá doendo. Eu estou trabalhando. Minha barriga tá doendo, pai. Filha, por favor. Vai no banheiro, chama seu avô. Mas eu estou trabalhando. Elis, por favor. Por favor, Elis, eu conversei com você. Desculpa, pessoal. Esse trabalho do ser social, que infelizmente poucos fizeram, nem todos, ele já é uma ponte para o segundo bimestre. Por quê? Porque a nossa constante reflexão nesses primeiros 2 bimestres vai ser justamente sobre o significado, o conceito da sociologia, como que ela se aplica e influencia na nossa vida e como que a gente consegue se perceber dentro dela, tá? Motivos pelo qual eu acho que nem todo mundo fez. Eu passei um trabalho para vocês, essa daí da pesquisa, o trabalho valia 6 pontos. Muitos fizeram esse trabalho, tiraram ali entre 4, 5, alguns tiraram 6, porque realmente o trabalho ficou muito bom, muito bem formatado, pesquisas adequadas e tudo mais, citação bibliográfica, que é sempre importante, mostrar de onde você tirou esses conceitos todos pesquisados. Outros não tiraram notas assim tão boas, pedi para que fizessem correções, alguns fizeram, outros não, paciência. Mas ali um trabalho valendo 6 pontos, talvez algumas pessoas se sentiram um pouco mais à vontade para não fazer o outro trabalho valendo 3 pontos. Um trabalho já individual, ou porque não tinham condições de fazer sozinho, dependiam ali de grupos, né, de pessoas ali ajudando eles. Consequentemente, esses que optaram, não conseguiram fazer esse trabalho, não ficaram com uma nota tão, assim, né, vistosa, uma nota tão bonita, né, mas a grande maioria que fez as atividades também teve ali uma nota proporcional de participação e foi contemplado com uma nota azul, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Como que está funcionando, pelo menos para mim, e do meu entendimento, essa educação no meio dessa pandemia toda, desse isolamento social? Seguinte, vamos deixar algumas coisas bem claras, porque se vocês forem confiar apenas em informação que vem de terceiros, talvez algumas coisas sejam confusas para a minha disciplina. Tá? Então, primeiro de tudo, o aplicativo CMSP, que talvez todos vocês já devam ter tido contato, já devam ter entrado, logado para assistir alguma coisa ali. Tem obrigação de logar ali e assistir às aulas? De minha parte, não. E da parte da sociologia também, não. Eu sou o responsável pela disciplina de sociologia de vocês. Tá? Eu não conheço os professores ali do CMSP. Eu nem sequer conheço a empresa que desenvolveu aquele aplicativo ou as pessoas que estão gerenciando aquele aplicativo. Então, eu não tenho como atestar se aquilo que está acontecendo ali é um trabalho de qualidade e coerência. Tá? Querem assistir aquelas aulas, querem utilizar o aplicativo para minha disciplina ou para outras, fiquem à vontade, mas não se sintam obrigados de minha parte a utilizá-lo. É bom que isso daí fique bem claro. Vocês não são obrigados pelo professor de sociologia, que sou eu,
a utilizar aquele aplicativo e assistir às aulas que ali são disponibilizadas. Se tem professor cobrando, se tem professor que quer que vocês assistam, que quer que façam as atividades, interajam por lá, tá? Isso daí é problema de cada professor, cada um sabe o que faz a sua disciplina, cada um sabe como ministra suas aulas, eu não tenho que dar palpite no trabalho dos outros, eu posso cuidar apenas do meu e é o que eu procuro fazer. Então, de minha parte, não se sintam obrigados a utilizar esse aplicativo. Outro ponto, como que eu estou organizando minhas aulas? Bom, eu vou, além do momento que a gente está tendo agora, que é algo inédito para mim, e talvez seja inédito para alguns de vocês, eu estou organizando as minhas aulas pelo Google Classroom. Eu acredito que todos os que estão presentes aqui agora estejam também na plataforma Classroom. O Classroom, ele simula uma sala de aula. É impossível ser igual a uma sala de aula. Talvez seja possível até ser melhor, mas igual à sala de aula presencial é impossível, tá? Mas o Classroom, ele simula uma sala de aula. Tanto que, ali no Classroom, eu estou com ele aberto aqui agora, eu tenho como criar atividades, eu tenho como mandar material didático e teórico para vocês, eu tenho como fazer perguntas, eu tenho como interagir com vocês através do mural de recados, eu consigo dar notas, fazer fechamentos, tabelas, enviar formulários. Então, ele é como se fosse ele facilita a parte logística da sala de aula, que seria, por exemplo, eu enviar um trabalho para vocês. Ao invés de eu chegar na lousa, escrever o trabalho, e pedir para que vocês anotem no caderno, e refaçam, para depois ter que me entregar e eu ter que anotar na caderneta, o Classroom, ele economiza tudo isso. O Classroom, ele é ele é como se fosse a minha lousa, eu jogando ali as informações e os recados. Só que ele é limitado. Por ele ser limitado, eu tenho que tentar compensar de alguma maneira. É o que eu estou tentando fazer aqui agora, com essa aula sincrônica, explicando alguns pontos para vocês, deixando claro algumas coisas que eu vou precisar que vocês façam, outras que não, outras que são optativas, e etc. Tá? Então, tudo o que eu precisar passar para vocês, eu vou passar pelo Classroom. Ah, professor, mas e o aluno ou a aluna que não tem acesso, que não tem conexão, que o celular é ruim, que não tem banda larga e etc. Esse aluno ou aluna que tem aí os seus problemas pessoais, técnicos aí, de questão de equipamento, etc., naturalmente que esse aluno ele não pode sair prejudicado mais do que ele já está sendo prejudicado, tá? Mas não é que ele está sendo prejudicado de maneira proposital por mim ou por qualquer outra coisa. Ele está sendo prejudicado pela conjuntura, por uma questão econômico-social e pela questão do afastamento e do isolamento social por conta da pandemia. Assim como eu também estou sendo, meu trabalho também está sendo prejudicado. Né, minha saúde mental e emocional também, eu acredito que a de vocês, evidentemente que sim. Mas não é que ele vai ser penalizado por isso, porque ele não consegue acessar o Classroom. Se ele não consegue acessar o Classroom, o que eu peço, e também peço para que vocês retransmitam esse recado, se vocês conhecerem algum aluno que está passando por dificuldades, está tendo aí, não está conseguindo se conectar, está atento ao que está acontecendo na minha matéria, e quem sabe até em outras, diga para ele tentar entrar em contato com a gente ou com a escola, diretamente com os professores ou com a escola, e informar das dificuldades dele, para que a gente possa, de alguma maneira, adaptar a situação e minimizar os prejuízos. Entendam que vai haver algum prejuízo. Sendo bem sincero, bem honesto com vocês, vai haver prejuízos. É impossível não termos, porque a gente não tem agora uma possibilidade de ter educação correndo da mesma maneira como corria antes, tá? Pelo menos não por enquanto. E dependendo de como esse vírus, essa epidemia do Covid se comportar, a gente talvez não tenha nem até o final do ano, tá? A gente tem que pensar também no pior cenário possível para poder estar preparado para enfrentar ele. Essa é a realidade, não é ser pessimista, é ser realista. Mas talvez a situação melhore, talvez daqui a alguns dias a gente já tenha uma vacina para esse vírus, para essa doença, algum remédio mais específico e claro e mais eficiente. Por enquanto não temos, tá? Pelo menos por enquanto ainda não temos.
Então, esses alunos que têm essa dificuldade, esse problema, eles precisam, de alguma maneira, informar dessas questões deles para nós. Porque, senão, a gente não tem como saber o que está acontecendo com a pessoa. Às vezes, por exemplo, eu estou lá, eu acho que a pessoa X não está fazendo minhas atividades porque ela é folgada ou porque ela abandonou a escola, quando, na verdade, ela nem sequer celular tem. Às vezes ela não tem dinheiro direito para colocar para comer, às vezes está passando por uma situação econômica extremamente alarmante, preocupante, então como que eu vou dizer que ela é folgada porque não está participando das minhas aulas, sabe? Às vezes eu tô ali imaginando que, pô, pobre coitadinho, não tá participando das minhas aulas, não deve ter nem o que comer, quando às vezes o cara tem ele tem um celular que é mais caro do que meu carro, um computador que é mais caro do que minha casa, e ele não faz porque não quer, tá? É uma opção, meios, mecanismos ele tem, mas ele não faz porque não quer. Então existem casos e casos, não tem como saber, não tem como adivinhar, eu não tenho bola de cristal, ninguém tem. Então a gente precisa ser informado, até para saber como proceder, e não ser injusto com ninguém, nem com vocês que estão fazendo as atividades, nem com quem não tem condições de fazer as atividades, e principalmente ser justo com aqueles que não querem fazer as atividades. Porque se ele deliberadamente não quer fazer as atividades simplesmente porque ele acha que é um coronaférias, como infelizmente até quem não devia falar essa palavra andou circulando ela por aí, acha que é coronaférias, acha que é o momento de oba-oba e tudo mais. Se esse cara tá optando por isso, então, boa sorte. Boa sorte, a educação dele que está em jogo, a minha já está garantida. E vocês que estão aí batalhando, pelejando e tentando contornar as adversidades também estão, de alguma maneira, aprendendo algo. Antes de eu começar a falar da matéria do segundo bimestre, preciso saber, alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida que gostaria de falar? Se não quiser falar, porque o microfone está funcionando, porque tem vergonha e tal, podem utilizar a barra aqui do chat, tá? E escrever a mensagem e eu tento responder. Alguns minutinhos para quem quiser se manifestar, se não, a gente já começa a falar do segundo bimestre. Se ficou alguma dúvida também podem perguntar. E deixa eu, antes de tudo, fazer um elogio a vocês. Meus parabéns pelo letramento digital que vocês estão tendo. Acredito que vocês foram muito bem ensinados por outros professores, por entrarem na reunião já com o microfone desligado, por estarem respeitando o momento de fala do professor ou de qualquer outro. Mas, assim, se vocês quiserem ficar com a câmera aberta, não há problema nenhum, tá? Então, vocês podem se sentir à vontade com relação a isso. Vou fechar meu microfone aqui rapidinho, se alguém precisar falar, pode falar. Se alguém também quiser aproveitar para ir rapidinho no banheiro ou tomar uma água, que nem eu vou fazer agora, também pode ir, tá? 3 minutos de intervalo, a gente já volta.
Bom, alguém tem alguma dúvida até agora que a gente conversou nessa introdução? Você perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, alguma sugestão, crítica, sei lá? Isso. Bom, voltando, pessoal, tive que mudar de lugar rapidinho. Tá normal? Vocês estão me ouvindo normal? Estão me ouvindo bem? Ou precisa que eu fale mais alto? Não sei. Tá tudo normal? Beleza. Tá, então, vamos lá. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o segundo bimestre, tá? E eu vou puxar o segundo bimestre falando justamente sobre essa última atividade que a gente fez. A questão do ser social. Eu percebi um leve problema em algumas respostas, em algumas redações a respeito do ser social. Uma delas, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, vou até abrir a atividade aqui agora, é o seguinte: alguns de vocês, não sei exatamente quem, corrigi um monte de atividades recentemente, mas alguns de vocês não leem com atenção as coisas, tá? Para quem não precisa ouvir isso, ignora, tá? Mas, de modo geral, alguns de vocês parece que às vezes não leem as coisas com atenção. Por exemplo, na atividade, eu pedi o seguinte: você deverá explicar e exemplificar o conceito de ser social entre aspas, porque é um critério de destaque aqui, tá? Pense na sua própria vida, nas interações sociais que estabelece com outros seres humanos, na sociedade em que vive, em tudo que está acontecendo. Vou até projetar a tela aqui para vocês verem para vocês verem a atividade, tá? Aqui, ó, onde está meu mouse. Lembrando que ser social é um conceito com definição sociológica específica e é diferente de ser sociável ou sociabilidade, que seria a capacidade de interagir socialmente com outras pessoas. O ser social vai além disso, e é exatamente nisso que quero que reflitam e redigam um texto explicando sobre esse conceito. Então, vejam só. Voltando aqui à apresentação normal. Vejam só, eu já diferencio no título, na descrição da atividade, que existe uma diferença entre ser social e ser sociável. São coisas diferentes, eu já deixo isso claro. Ainda assim, na hora de responder, teve algumas pessoas que se confundiram ou misturaram de novo esses conceitos. Eles até são conceitos que se parecem,
ou então tem ali alguns pontos de identificação entre o ser social e o ser sociável, mas não são a mesma coisa. E confundir é um erro, não vou dizer que é um erro grave, mas é um erro dentro da sociologia, né? E eu deixei bem claro para vocês, a sociologia ela é uma ciência específica, ela lida com pontos e questões bem específicas também, ela não é tão genérica assim, nem tão superficial o senso comum. E o que eu quero com vocês é justamente construindo as coisas para que a gente vá fugindo desse senso comum pouco a pouco. Então, o que é ser sociável, ou a sociabilidade? É a capacidade de você interagir, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm mais vergonha e não vão conseguir falar em público, vão ficar ali mais acanhadas, mais retraídas e tal. Tem pessoas que são mais desenvoltas, né, são mais, sei lá, abertas para o diálogo, e vão falar aí até pelos cotovelos, com qualquer um e o quanto quiser. Isso seria sociabilidade, seria essa noção de interação com outros seres. Agora, o ser social, ele vai além disso, de simplesmente você ter vergonha ou não ter vergonha. O ser social, ele está além disso. O ser social, por exemplo, bem possível não, é, é plenamente possível que vocês sejam seres sociais e tenham vergonha, ou não tenham vergonha nenhuma, ou então sejam, assim, pessoas que têm problemas para falar em público, não só por vergonha, mas às vezes por algum trauma e tudo mais. Ser social nada mais é do que pertencer a uma sociedade. Você pertence a algum lugar, você pertence a um ambiente coletivo, na qual esse ambiente coletivo, ele não é só um grupo de pessoas dentro de um mesmo lugar. Esse ambiente coletivo é várias pessoas num espaço territorial, na qual esse espaço territorial ele possui limites muito bem definidos, ele possui leis, ele possui provavelmente um governo, ele possui um conjunto de regras, ele possui uma noção moral de como lidar em sociedade, do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Isso é ser social. E todos vocês são. Todos vocês são. Não existe um único ser humano no planeta que não seja um ser social, porque é da natureza humana pertencer a uma sociedade. A começar que a gente não nasce não nasce de árvores, a gente não nasce brotando do chão. Nós nascemos de outros seres humanos, né? Não preciso dar aula de reprodução humana para vocês, porque o Pelé já faz isso. Eu acredito que os professores saibam explicar muito melhor do sistema de fecundação do espermatozoide com o óvulo, então não vou entrar nesse meio. Mas nós nascemos de seres humanos. Nós interagimos a todo momento com seres humanos. E mesmo que não interagimos assim, porque ficamos mais em isolamento, porque estamos em depressão, não gostamos de falar em público, medo, pânico, sei lá o quê, ainda assim a gente precisa de alguém. Por exemplo, reflitam no seguinte, todos vocês na casa de vocês consomem coisas, vocês produzem lixo, vocês se alimentam, vão no banheiro, utilizam ali plástico, papel, metal, tudo quanto é coisa. Isso vai ser o que vocês não utilizam, embalagens, etc., sobras de comida, coisas que se quebram, vão virando lixo. O lixo produzido dentro da casa de vocês, seja só por você ou por toda a sua família, é ensacado e colocado na porta de casa, né? Vocês acredito que sabem que esse lixo não desaparece magicamente, né? Não existe ali nenhuma força mágica divina ou superior, também não existe uma fada do lixo que passa recolhendo o lixo de vocês enquanto vocês estão dormindo, né? O que existem são pessoas que trabalham nessa área de limpeza pública, que são contratadas seja por empresas terceirizadas ou por empresas governamentais,
que vão recolher esse lixo, que vão dar um fim nesse lixo, tirando ele das ruas e não deixando que a casa de vocês fique fedendo, fique imunda, e não tenha condições sanitárias para vocês habitarem com o mínimo de saúde. Então, você pode não interagir com as pessoas, mas você de alguma maneira depende delas. Simplesmente pelo fato de que algumas coisas são desempenhadas, alguns papéis são desempenhados por algumas pessoas nessa sociedade que influenciam diretamente na sua vida. Por exemplo, um simples lixeiro que passa na porta da sua casa, recolhe o lixo que você produziu, não foi ele, foi você que produziu, e dá um fim naquilo. Por quê? Porque você não tinha onde armazenar esse lixo. Porque você não tinha outra alternativa a não ser tirar aquilo da sua casa, da sua vida. Porque já não tinha mais utilidade. Precisa ser dado um fim. E existe uma pessoa para fazer isso. Ou seja, vocês interagem a todo momento. Vocês possuem uma rede de conexão, que também possui uma rede de significados, que conectam vocês a outros seres humanos. Seja por uma questão técnica e objetiva, como é o caso que eu acabei de citar, do lixeiro, do trabalhador aí da limpeza pública, seja vocês lidarem com pessoas que vocês gostam, com pessoas que vocês têm intimidade para conversar todo e qualquer assunto, o seu melhor amigo, sua melhor amiga, namorado, namorada, primo, sobrinho, tio, pai, mãe, avô, avó, até o animal de estimação, se for o caso. Então, vocês são seres sociais. Essa era um ponto da matéria que eu iria explicar em aula. Talvez nem pediria trabalho em cima disso, mas eu precisei adaptar a situação, porque eu precisava que vocês produzissem atividades de alguma maneira, assim como eu estou precisando agora dar um feedback disso. E eu não tinha como aplicar as mesmas atividades e as mesmas provas que eu aplicaria via Google Classroom. Por exemplo, seria idiota da minha parte querer aplicar para vocês lá 10 testes, 10 questões objetivas pelo Google Classroom. Beleza, pode ser que vocês iriam buscar as respostas na internet e acertar tudo. Só que qual que seria o resultado disso? O problema não seria a cola, porque eu, quando adolescente, também colei. Mas a questão não é a cola, a questão é qual é o resultado final. O resultado final é uma ótima nota. Tá, mas essa ótima nota reflete que você aprendeu? Reflete que você teve condições de entender o conteúdo? Ou você simplesmente estava preocupado em acertar a questão por acerto? Para ter um número grande e gordo ali na sua prova, um 10 gigantão, brilhando. Isso, convenhamos, pessoal, é inútil. Então, eu tive que adaptar a situação para o momento. Tanto que esse conteúdo do ser social que eu teria explicado em aula, inclusive seria uma das próximas aulas que eu teria dado para vocês, se não tivéssemos que fechar a escola ali naquele momento emergencial, não teria talvez nem resultado num trabalho, numa redação e tal, mas acabei adaptando e eu acho que correu bem. Li ótimas respostas nessa atividade. Ótimas respostas, algumas um pouco confusas, algumas com alguns problemas técnicos, que aos pouquinhos a gente vai corrigindo. Tá. Sobre o segundo bimestre, eu passei para vocês, deixa eu abrir de novo aqui, eu passei para vocês um fichamento teórico e um material didático. Esse fichamento teórico, ele seria ali similar ao que eu colocaria um resumo na lousa. Alguns tópicos, alguns pontos principais a serem debatidos, discutidos entre nós ali, e uma orientação, um norte de como eu iria me organizar ao longo das aulas. Eu vou tentar, brevemente, para não ultrapassar muito, além das 3 horas da tarde, eu vou tentar
e resumindo alguns pontos, nem que sejam alguns pontos iniciais desse conteúdo que eu passei para vocês. Além do fichamento teórico, eu passei também um capítulo do livro correspondente a esse fichamento teórico. Deixa eu abrir aqui o meu livro para não falar nenhuma besteira para vocês, para também estar contextualizado. Aqui. Seria o capítulo correspondente ao livro, para vocês verem aqui, rapidinho, esse livro aqui, ó, Sociologia em Movimento. Não sei se vocês receberam, esse livro é excelente, não sei nem se tem para todos esse livro lá, porque houve uma troca de livros, um outro livro de capa rosa, não lembro o nome agora, que também é um livro muito bom, mas esse daqui, a meu ver, ele é muito mais bem organizado e ele tem um bom conteúdo resumido, objetivo, com boas referências bibliográficas. O capítulo correspondente ao segundo bimestre é o capítulo 4, cujo título é Socialização e Controle Social. Eu vou jogar aqui agora na apresentação do fichamento teórico, para que vocês possam acompanhar, mesmo quem talvez esteja já aberto ou quem ainda não viu. Se alguém não estiver conseguindo visualizar, por favor, me avise, tá? Para eu tentar arrumar a situação. Uma perguntinha rápida. Alguém não está conseguindo me ouvir ou não está conseguindo visualizar essa parte aqui que está processo de socialização, tal. Tem alguém não conseguindo ver ou não conseguindo me ouvir? Bom, pelo silêncio, eu vou presumir que todos estão vendo a apresentação e me ouvindo, tá? Então, seguinte, vamos lá. Todos nós nascemos numa sociedade. Já deixei isso claro, já falamos há alguns minutinhos atrás. Todos nós nascemos de outros seres humanos, né? Ou então, por conta de seres humanos, mesmo que foi ali, sei lá, uma fertilização in vitro, uma fertilização em laboratório, teve a presença de um óvulo e teve a presença de um espermatozoide, isso é fato, não preciso ficar me alongando muito nisso, mas essas questões de biologia eu deixo para o professor Pelai novamente. Então, nós somos fruto de uma sociedade e fruto de outros seres humanos, tá? Só que não é porque nós já nascemos numa sociedade e já nascemos fruto de outros seres humanos que nós sabemos nos comportar como seres humanos. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas aquilo que nós somos, quem nós somos, é um reflexo da maneira como nós somos criados. Nós fomos ensinados para ser o que somos. Nós fomos ensinados para pensarmos como pensamos. E isso é processo de socialização. É o momento de nós sermos inseridos dentro de uma sociedade. Por quê? Porque toda sociedade possui regras. Toda sociedade possui regras. Essas regras têm que ser seguidas. Quando essas regras não são seguidas, existem punições. As punições podem ser das mais severas, como podem ser das mais brandas. Às vezes é só uma advertência. Às vezes é um grito e um rosnado na sua orelha que vai te deixar com um pouquinho de medo. Às vezes pode ser uma multa, um valor que vai fazer doer no seu bolso, até mesmo um valorzinho simbólico besta. Às vezes pode ser prisão, pena de morte, sei lá, né? Cada sociedade tem aí seu método punitivo. Não cabe a gente discutir agora isso, quem sabe em outro momento. Mas, com essas regras que a sociedade possui, você tem que se adequar a elas para poder fazer parte delas. E ninguém nasce sabendo das coisas. A gente não nasce lá com poucos meses de vida, não conseguindo nem nos limpar a bunda sozinho, porque não adianta exigir isso de uma criança recém-nascida.
a gente não consegue nem se deslocar ao banheiro ou preparar a nossa própria comida sozinho. Então não adianta esperar que de uma criança recém-nascida seja capaz de fazer tudo. Por exemplo, tá? Nos breves minutos que eu fiquei aqui parado, uns 3 minutinhos ali e tal, falei para fazer uma pausa para hidratação, eu tive que acudir minha filha, por quê? Porque ela estava lá com dor de barriga, eu tive que dar um remédio para ela. Ela tem apenas 6 anos de idade. Se ela fosse mais velha, provavelmente ela saberia qual remédio pegar, qual a quantidade de remédio tomar e saberia como lidar especificamente ali com a sua dor. Assim como muitos de vocês provavelmente já o fazem. Estão ali com uma dorzinha de cabeça, vocês já sabem exatamente qual remédio chegar, pegar um comprimido, gotas, sei lá o que vocês vão fazer da vida. Agora, uma criança de 6 anos, que mal sabe ler, que está em fase de alfabetização, não vai saber isso. Então, são coisas que nós precisamos dessa interação com outros seres humanos para poder lidar. Nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós nascemos extremamente dependentes. Nós nascemos literalmente frágeis, ao ponto de que qualquer coisinha quebra. 100% dependentes. A autonomia é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da vida, adquirindo ao longo da vida. E às vezes pode demorar. E também é algo que às vezes a gente pode perder. Então, não tem como fugir. Aonde a gente vai, a sociedade está. Aonde a gente vai, a gente está interagindo ou às vezes até dependendo de alguém. Porque, novamente, nós somos seres sociais. Nós pertencemos a uma sociedade e nós somos frutos dela. Assim como a sociedade também pertence a nós e ela é fruto nosso. Ou seja, é uma relação duplamente dependente, quase que uma simbiose aí, né? Nós, enquanto pessoas, dependemos da sociedade e a sociedade depende de nós. Nós somos fruto da sociedade e a sociedade é fruto nosso. Porque somos nós quem construímos a sociedade, mas nós também somos moldados pela sociedade. Nós também somos construídos por essa sociedade. Por hoje, para não me alongar muito e essa aula não ficar ali 3 horas de duração, porque já eu tenho que fazer uma aula para o segundo colegial, por hoje, o que eu queria fazer com vocês agora para finalizar é ler esse primeiro ponto do slide que eu vou projetar novamente para vocês, e aí eu vou abrir alguns minutinhos para dúvida, para quem quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, sugerir, porque de repente não entendeu porra nenhuma do que eu estou falando, achou que eu falei rápido demais, difícil demais, quer que eu fale de outro jeito, quer que eu prepare de outra maneira. Então, eu vou, nesses últimos minutos, eu vou ler só um pedacinho do slide com vocês, se for o caso, esclareço mais alguns pontos, e abro para perguntas, beleza? Vou projetar de novo a tela. Projetando, tá aqui. Então, ó, processo de socialização. O processo de socialização consiste na transmissão dos códigos culturais de um grupo social aos indivíduos que dele fazem parte. Hoje, eu não vou me alongar além disso, ainda tem, ó, uma série de outros slides aqui. Eu vou ficar nessa primeira linha, porque é literalmente a nossa parte introdutória, porque eu precisei fazer puxar ali um apanhado de coisas do primeiro bimestre para esclarecer vocês e que ninguém ficasse perdido. Então, vamos lá. O processo de socialização consiste na transmissão dos códigos culturais de um grupo social aos indivíduos que dele fazem parte. O que eu quero dizer com isso? O que esse conteúdo, esse fichamento teórico quer dizer com isso? Que não é porque nós nascemos numa sociedade que nós necessariamente, obrigatoriamente, pertencemos a ela automaticamente. Nós precisamos aprender a pertencer à sociedade. E nós aprendemos isso através
da socialização, através da transmissão desses códigos culturais, que são feitos pelos grupos sociais na qual nós fazemos parte, ou nós estamos inseridos, e nós vamos recebendo aos poucos, ao longo da nossa vida, todos esses códigos culturais. Nós somos ensinados, ao longo da nossa vida, a vivermos em sociedade. O que eu precisava falar para vocês hoje é isso, tá? Como eu falei, ainda é um mistério para mim esse negócio de aula à distância, tá gravando aula, é a primeira vez que eu tô fazendo na vida. É difícil lidar com a própria imagem, olhar aqui para uma câmera e você ver sua cara, você falando, ver que você tá com o cabelo despenteado, barba por fazer, bom, isso eu sempre tive. Ver que o cenário, no fundo, não é dos melhores, eu precisei mudar de cenário até, porque onde eu estava precisava ser utilizado, então a gente tem que se adaptar da maneira como é possível, tá? Justamente para poder evitar o máximo de prejuízo para vocês, tentar minimizar os prejuízos. Agora eu deixo vocês à vontade, se quiserem perguntar, se quiserem comentar alguma coisa, tirar dúvidas, sugestões, críticas, desabafos, vocês podem ficar à vontade. Não precisa ter vergonha. Quem dera a sala de aula fosse silenciosa assim. Então, deixa que eu pergunto. E aí eu gostaria que vocês falassem, preciso, porque não adianta lançar uma pergunta e ficar em silêncio. Vocês podem, se quiser escrever, se quiser, abre o microfone, a câmera e podem falar. A maneira como eu estou organizando as aulas, as minhas aulas, através do Google Classroom, disparando material didático, disparando as atividades, e comecei agora a fazer as sincrônicas via Google Meet. O que é que vocês estão achando? Acham que tá bom, que tá ruim, que eu tô passando muito trabalho, tô passando pouco trabalho, e aí? Jean falou que tá boa. Rubens também. Sir, eu acho que tá bom também, porque você não tá entupindo a gente de trabalho, então, assim, tipo, passando todos os santos dias e cobrando sempre, sabe? Então, eu acho que tá tudo certo, sim. Certo. Quem mais? Falaram aqui no chat também. O Gustavo, Luísa, Anaísa, Nabele, a Brenda. Todos disseram que está bom, a Cauane. Bom, é o seguinte, eu tô utilizando da política do menos é mais. Então não tem por que eu atolar vocês de coisas se nem eu direito vou dar conta de corrigir. Fora o fato de que o meu objetivo não é que vocês finjam que aprendem, assim como eu também não estou fingindo que estou ensinando. Eu, enquanto funcionário público, eu sou pago para fazer o que eu faço, então eu tenho que fazer bem feito. Fora que eu estudei para fazer o que eu faço, então eu tenho que fazer bem feito. Não adianta eu fingir que eu ensino e esperar que vocês finjam que aprendem. Eu estaria sendo hipócrita e demagogo tanto com vocês quanto comigo mesmo. Fora que eu estaria indo contra tudo aquilo que eu acredito, a tudo aquilo que eu luto, a tudo aquilo que eu estudo. Então, eu estou precisando pelo menos a mais. Às vezes é preferível passar um trabalho e dar para vocês um mês para que seja feito, do que eu passar 4 trabalhos, um por semana. Aliás, eu nunca soube lidar com isso, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não passo tarefa, tá? Eu sei que a gente
nunca teve aula antes e tal, começou esse ano, mas eu não sou de passar tarefa. Uma, porque eu não sei, essa metodologia de tarefa é uma coisa que nunca me agradou, eu não sei lidar com isso. Então, eu não tenho por que passar ali 2, 3 exercicinhos toda semana. Eu não vejo, sabe, muita coisa que vai resultar em bons frutos nisso. Beleza, vocês vão estar constantemente ali pensando, escrevendo algumas coisas, só que às vezes vão ser exercícios tão babacas, tão simples, que é preferível eu juntar tudo e pedir, sei lá, uma redação. Ou pedir ali uma pesquisa um pouco mais densa, dá para vocês 2, 3 semanas de prazo. É assim que eu costumo gostar de fazer as coisas. Tive professores que fizeram dessa maneira comigo e funcionaram muito bem para mim. Funcionaram melhor do que toda semana eu ter que cumprir com uma carga de exercícios. Agora, tem coisa que, por exemplo, a gente tem que treinar todo dia. Por exemplo, matemática. Às vezes você precisa lá direto de uma listagem de exercício, fazendo e entendendo aqueles teoremas e tal, aquela coisa toda de fórmula. Tem coisa que às vezes parece uma evocação satânica, que mistura letra, número, símbolo, sei lá o quê. Então, se você não treina isso daí, você nunca chega a lugar nenhum. Agora, a sociologia, gente, eu acho que vocês já perceberam isso, né? Tá todo momento em volta na vida de vocês. Eu, pelo menos, tudo que eu vejo sociologia no meio. Eu penso alguma coisa que eu já estudei, alguma teoria, eu analiso dentro da minha matéria. E como eu falei para vocês, ela é uma coisa que está presente na vida de vocês. Porque vocês são seres sociais. Não tem como fugir disso. Né? Então, se, de modo geral, dos que se manifestaram pelo chat, o Andressa até mesmo que falou, se para você está bom como tá, eu vou presumir que eu devo continuar dessa maneira. Por mais que, a nível governamental e por parte da gestão da escola, às vezes eu seja pedido que eu faça atividades toda semana, de 1 a 3 atividades toda semana com vocês, se para vocês está bom da maneira como está, e eu estou vendo que alguns de vocês estão entendendo, estão aprendendo bem, e vejo isso através da correção dos trabalhos, eu vou continuar da maneira como está. Uma pena que num dia como hoje, em 4 salas de primeiro colegial, nós tenhamos apenas 22 pessoas presentes. Entendo todos os motivos que vocês quiserem me dar para não estarem presentes, mas que bom que nós temos 22 e que pena que só temos 22. Deixa eu perguntar, quem aqui do primeiro A está presente? Deixa eu ver aqui. Jean, Anaísa, Luísa, Bianca, Michele, Ari, mais alguém do primeiro A? Cauane. Jones, você é do primeiro A ou do primeiro B? Ah, tá. Tá, então quem do primeiro B está presente, além do Jones? Andressa, Anabelle, Ana Júlia, Rubens. Mais alguém do primeiro B? Gustavo. Mais algum? Primeiro C. Isabela, Giovana, Yasmin, Felipe, Natiele, Sara, Brenda. Mais alguém do C? Primeiro D. Alguém? Primeiro D, a Júlia. Mais ninguém do primeiro D? Tá. Bom, os primeiros colegiais são as salas mais numerosas que nós temos na escola.
Como eu falei, que bom que nós temos 22 pessoas presentes aqui nessa aula sincrônica. Que pena que nós só temos 22 pessoas presentes aqui nessa aula sincrônica. Eu gostaria que tivesse sido muito mais, mas eu sou imensamente grato por vocês estarem aqui presentes, darem aí, disponibilizarem esse tempinho de vocês para que a gente pudesse realizar isso. Eu vou, assim que a gravação finalizar, que a gente finalizar a sala, eu vou tentar disponibilizar isso entre quinta e sexta-feira, no máximo. De alguma maneira, eu vou comunicar para vocês via WhatsApp, para que os que não estiveram presentes, ou os que perderam alguma parte porque chegaram atrasados, tiveram que sair, sei lá o quê, por problemas técnicos não conseguiram me ouvir, para que possam assistir depois. Alguém tem alguma dúvida? Precisa falar alguma coisa? Quer me perguntar alguma coisa? Isabela, seguinte. Isabela, não sei se toda semana vai ter, mas eu acredito que seria bom que tivesse. Por quê? Porque como vocês viram hoje, eu fiz uma introdução até que um pouco grande, levei uma meia hora falando e tudo mais e tal, matando essa minha saudade de falar para que me escutem. E eu comecei ainda apenas a introduzir os conceitos de socialização. Então, acredito que lá para a semana que vem eu já vou passar alguma atividade para vocês fazerem e muito provavelmente na quarta nós teremos outro encontro desse, sim. Se vai ser toda semana, não sei, mas pelo que eu estou vendo na dinâmica aqui desse tipo de aula, eu acho que vai ter que ser toda semana, sim. Mais alguém? Alguma pergunta? Bom, então se ninguém tem mais nenhuma pergunta, não precisa do espaço para falar, depois se quiser me mandar mensagem no particular, podem ficar à vontade, tá? Tanto pelo grupo quanto no privado, e aí a gente vai conversando, tá? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui presentes, e a gente vai se conversando aí ao longo da semana, e até semana que vem. Valeu, brigadão.